Pessoal, eu não tenho frescura nenhuma. Se vocês quiserem interromper, a gente vai conversando. Vamos fazer essa aula como um bate-papo. Eu acho que ela fica muito mais proveitosa para a gente entender o benefício de algumas coisas e cada um colocar, às vezes, situações particulares que já conviveu, que já teve, e a gente poder acertar isso. Então, a ideia é, primeiro, deixar claro que os instrumentos mostrados aqui não tem nenhum conflito de interesse, eu não tenho contrato nem relação direta de trabalho pessoalmente com ninguém. O que eu montei, o Dr. Marcelo Rosa sabe disso, é uma empresa de ensino médico desde 2008 e com essa empresa de ensino médico eu presto serviço para as empresas, presto serviço para os hospitais, então não tem nenhuma relação direta de vínculo. Esse trabalho aqui, ele mostra... vocês estão vendo todas as telas à direita, não? Ou vocês estão vendo só a postagem? Não, tá tudo a tela completa. Então tá bom. Esse trabalho mostra o desconhecimento do cirurgião geral na parte de eletrocirurgia, de evento de eletrocirurgia. Isso porque, pelo menos que eu conheça, nenhuma faculdade na parte de graduação e também na parte de pós-graduação de formação de residência tem um programa, no seu programa constituído, um treinamento em eletrocirurgia. Da mesma forma, a FUSE, que é esse órgão dentro da SEIGES, fez um trabalho de controle falando justamente do impacto do treinamento de curtos períodos do cirurgião em, pelo menos, diminuir o número de eventos que acontece. Bisturi elétrico é uma coisa razoavelmente nova para o cirurgião. O primeiro gerador eletrocirúrgico foi criado em 1926 por Bove, um biofísico. É esse aparelho que está aí à direita. Está em condições de uso hoje no Museu da Medtronic nos Estados Unidos. Bove, você fala assim, ele criou o gerador eletrocirúrgico, esse cara morreu rico. Não, na verdade, ele morreu pobre, vendeu a patente do bisturi elétrico por $1 na época e, como prêmio de ter criado o gerador eletrocirúrgico, ele foi expulso da universidade onde ele trabalhava, que tinha um dogma, na época, de proibição do uso de eletricidade para fins terapêuticos. Ele criou o bisturi eletrocirúrgico, com isso ele foi automaticamente expulso da universidade. Quem ficou famoso na história por fazer como pai da eletrocirurgia foi Cushing, um neurocirurgião, que ficou conhecido em toda a história da medicina por ele ter feito a primeira ressecção cerebral sem o paciente morrer sangrando. Por que é importante a gente entender a eletrocirurgia? Porque tem diversas situações que a gente cruza no dia a dia, no nosso ambiente do centro cirúrgico, em que o cirurgião está acostumado a fazê-las sem identificar esse potencial risco, para não acontecer eventos que nem esse. Esse foi um evento da placa do bisturi elétrico, que se tornou da maneira que estava utilizando como forma ativa, fazendo com que fizesse essa queimadura na criança. Você fala assim, mas como que o cirurgião não viu essa queimadura? Na prática, como isso acontece? A placa está lá, ele usa o bisturi elétrico, ele sente o cheiro de queimado, ele vê o bisturi elétrico usando não tão eficiente e ele vai pedindo cada vez mais para aumentar a potência, para aumentar a eficiência. E cada vez mais a placa vai esquentando mais junto à pele, produzindo uma lesão desse tipo no que você retira os campos. Um dos riscos que acontece dentro do centro cirúrgico é justamente o incêndio. Incêndio, você está exagerando, Marcelo? Não, incêndio mesmo. Por quê? Esse daí é o triângulo dos bombeiros, todo mundo já deve conhecer, e a gente tem exatamente esses três componentes de forma bastante abundante dentro do nosso ambiente do centro cirúrgico. A gente tem um ambiente rico em O2, a gente pode ventilar o paciente a 100% de O2, a gente tem um campo impermeável, que quando você coloca o catéter no paciente embaixo do campo, ele forma um bolsão de O2. Ele tem combustível. O que é combustível? O clorex alcoólico que a gente coloca junto ao paciente, o próprio paciente, quando ele pega fogo, ele é um combustível, e a gente tem a fonte de calor, que no caso é o próprio gerador eletrocirúrgico. Esses ambientes de incêndio normalmente acontecem como? Me perdoem, saiu o som, eu vou tentar apagar. Imagina que aí, a gente estava no IEP nesse dia, eu sou cirurgião geral.
simulei como se a gente estivesse passando um Clorex para fazer antisepsia, Clorex alcoólico no paciente, e tradicionalmente do cirurgião deixar aquela pocinha de álcool na região umbilical justamente para matar a bactéria afogada. Quando eu uso o bisturi elétrico próximo dessa pocinha de álcool e eu tenho uma faísca sendo formada, ele forma essa chama azul, que quando eu coloco o foco, olha o que acontece, a chama desaparece. Com o foco de luz, a chama azul é impossível de ser vista. Normalmente a gente só vê a lesão do paciente depois que ela já está acontecendo e já está incendiando durante um tempo. Então, sim, o paciente ele pode servir de combustível e a única coisa que precisa para isso é justamente eu ter uma faísca acontecendo perto do meu Clorex. Como que pode acontecer essa faísca? Tem alguns macetes de utilização do bisturi eletrocirúrgico. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente usou esse bisturi eletrocirúrgico, a Covid sempre foi um parceiro nosso desde o começo, como o Dr. Marcelo Rosa falou, mas muito mais na intenção de ensinar em um bisturi elétrico que é bastante comum em qualquer centro cirúrgico, não é nenhum bisturi elétrico especial, para o conceito cirúrgico não ser exclusivo do gerador, e sim o conceito eletrocirúrgico ser colocado. Você vê essa faísca acontecer em diversas situações. Vou mostrar agora uns exemplos para vocês. Você vê que o bisturi elétrico a gente está usando aí no animal que já foi sacrificado pós o curso da robótica, que eu filmei para dar aula para vocês. Quando eu uso o bisturi elétrico num campo aberto, ele forma um campo eletromagnético no cabo do bisturi elétrico. A gente visualiza isso colocando uma lâmpada fluorescente. Quando essa potência ela é amplamente potencializada no bisturi elétrico, e eu não tenho um contato no uso do bisturi elétrico diretamente com o paciente antes de acionar, eu formo esse campo magnético onde o ar ele já não tem mais resistência para segurar esse campo elétrico e ele fecha circuito com qualquer parte do paciente que tiver metal encostado. Então aí o que eu fiz? Eu estou usando bisturi elétrico, olha isso, sem estar encostado. E qualquer coisa metálica que tiver encostada no paciente, ele vira ponta para fazer o uso do bisturi elétrico cauterizando adequadamente, fazendo um arco voltaico e produzindo lesão. Então você imagina que aquele bacaus que está segurando o cabo do bisturi elétrico no campo em contato com o paciente, se estiver próximo, pode fazer faísca. O anel da aliança do cirurgião que está na mão dele, embaixo da luva, se estiver muito próximo ao paciente, pode produzir lesão. Dá uma olhada nisso. Ele está usando em alta potência da mesma forma. Quando eu simplesmente aumento o arco voltaico enrolando o cabo do bisturi no meu braço, a minha aliança que está na minha mão acaba fechando arco voltaico e produzindo lesão. Você vai ver que quando eu aumento, quanto mais número de voltas eu dou no meu braço, maior potência eu tenho desse campo eletromagnético produzindo lesão e cauterização do paciente em qualquer ponta metálica junto ao paciente. Isso eu estou falando desde o bacaus que está junto do campo elétrico ao o gelco que o paciente vai funcionar na veia, onde a agulha é metálica, encosta de ponta junto ao paciente e produz o mesmo efeito dentro da veia do paciente, flebitando a veia no momento que o anestesista está pegando acesso e o cirurgião está usando o bisturi elétrico, em campo aberto. Os principais relatos que tem no ECRI, nos Estados Unidos, sobre eventos de incêndio no bisturi elétrico são mais relacionados à cirurgia de cabeça e pescoço, justamente pelo acúmulo de solução alcoólica na antisepsia. Então você tem na região da face, por causa dos pelos, por causa do cabelo, e em cirurgia paratraqueal, onde você está ventilando o paciente com uma alta concentração de O2, ou com alguns anestésicos como alotano e derivados, que são altamente inflamáveis. Aqui, alguns relatos do próprio ECRI. O ECRI, para quem não conhece, ele é uma instituição americana que ele faz um banco de dados de todo evento adverso que ocorre em todos os hospitais nos Estados Unidos, para nesse banco de dados ele tentar triar fatores de risco
que acontecerão um determinado evento, para justamente criar medidas e protocolos para dificultar com que esse evento volte a ocorrer. Então, quando a gente vai ter o uso da gerador de energia do bisturi elétrico em circuito aberto é quando eu aciono o bisturi elétrico sem estar encostado necessariamente no paciente, essa fuga de corrente ela pode acontecer para qualquer lugar metálico. Aqui um exemplo de uma fuga de corrente que aconteceu com o eletrodo que estava monitorizando o paciente. Isso era muito mais comum quando todos os aparelhos conectados no paciente eram todos aterrados. Quando o monitor era aterrado, a mesa aterrada, o fato de ele ser aterrado faz com que ele tenha uma preferência de circuito para escape de energia nesses lugares. Aqui um relato de caso da revista de anestesia, brasileira de anestesia, justamente de um evento acontecendo no oxímetro. Você vê aí que, para quem é cirurgião de mão, pegando o primeiro dedo dessa forma, a importância que tem de um evento como esse. Aqui um outro relato, eu coloquei a foto justamente porque é dessa forma que está relatada na internet, em meios públicos, esse é o link, de uma modelo que foi fazer uma colocação de prótese de mama e teve uma queimadura elétrica na coxa. A alegação dela na justiça foi justamente que, como a profissão dela é expor o corpo, com a queimadura ela não poderia executar a profissão dela mais o resto da vida. A equipe médica paga uma pensão para ela, vitalícia, porque ela não pode mais executar a atividade profissional dela. E aqui, para quem pesquisar no DataJus, que é um órgão público que você tem acesso a todas as informações de processos são públicos na justiça brasileira, quando você coloca bisturi elétrico, queimadura por bisturi elétrico, você vai ver inúmeros processos com inúmeras resoluções. Totalmente não padronizado, ou seja, fica da cabeça do juiz o que ele julgar ali, que ele achar que é evento e que é dano, ele vai culpabilizar. Para vocês terem uma ideia como isso é irregular, uma vez eu fui participar de perito num processo e a pergunta do juiz foi por que motivo o cirurgião correu com alguma coisa atrás do paciente no objetivo de queimar o paciente e não tratar, porque ele teve uma queimadura de bisturi elétrico. Olha o tamanho da ignorância de quem julga o nosso processo e de quem condena o nosso processo a pagar a indenização o resto da vida. O que acontece nos Estados Unidos, normalmente 10 anos depois acontece aqui. Aqui é um site de um advogado nos Estados Unidos que ele é especializado em evento com bisturi elétrico. Por que acontece isso? Geralmente, quando acontece uma queimadura com bisturi elétrico no centro cirúrgico, o cirurgião, na primeira atitude, ele começa a gritar com a enfermeira falando que o erro é do bisturi elétrico, porque ele sempre usou o bisturi elétrico daquela forma, 30-30, blend 2, seja lá como for, e nunca aconteceu esse tipo de evento, e no momento que aconteceu, a culpa automaticamente é do bisturi elétrico. A enfermeira que é treinada para fazer processos administrativos, no momento que é apontado que o gerador eletrocirúrgico ele pode estar com defeito, ele é afastado de uso, colocado uma placa lá que ele vai para assistência técnica, para verificação e proibido o seu uso. Esse aparelho passa por uma avaliação técnica de funcionamento e quando ele passa pelo menos em 2 perícias e ele não tem nenhum erro do seu uso, na cabeça do juiz, automaticamente, se o equipamento está em perfeitas condições, o erro é de quem utiliza o equipamento de forma inadequada. E a forma inadequada que eu estou falando aqui não é porque eu, Marcelo, estou julgando, é porque no bisturi elétrico, por incrível que pareça, tem manual de instruções. E no manual de instruções, ele delimita algumas circunstâncias de risco que ele fala com que o cirurgião não utilize o bisturi elétrico nessa condição. E a gente nunca parou para ler nem manual de instrução do celular, do carro, imagina do bisturi elétrico. Nessas situações, o cirurgião acaba automaticamente sendo condenado pela justiça, infelizmente, justamente por um desconhecimento dessa circunstância de risco. O que o cirurgião precisa saber? 2 conceitos básicos. Primeiro, a energia sempre tende a retornar à sua fonte, então no caso aqui a fonte é o próprio gerador eletrocirúrgico, onde ele tem, no caso, um eletrodo ativo, que é a caneta, que tem pouca superfície de contato, e um eletrodo de retorno, que é a placa
que justamente vai fazer com que esse elétron volte ao seu gerador eletrocirúrgico. Esse caminho, passando da caneta à placa através do paciente, é que vai gerar o nosso efeito biológico esperado com o gerador eletrocirúrgico. Se eu tiver um caminho de menor resistência para ele estar retornando ao seu equipamento, automaticamente ele vai procurar esse caminho. Por isso que quando tudo era aterrado e ele tinha por princípio tentar voltar à terra, não ao equipamento, ele tinha muito mais fuga de corrente para o oxímetro, ele tinha muito mais fuga de corrente para o monitor cardiológico e qualquer equipamento que estiver conectado ao paciente. O gerador eletrocirúrgico, ele trabalha numa frequência extremamente diferente do que a gente está acostumado na nossa eletricidade de casa. A gente tem uma falsa sensação de segurança no momento que a gente liga ele na tomada, a gente liga a televisão, a gente liga o liquidificador, a gente liga qualquer eletrodoméstico na tomada e utiliza com bastante segurança, a não ser no filme do Hitchcock que ele joga o secador de cabelo na banheira e o cara morre eletrocutado. O gerador eletrocirúrgico, como o próprio nome diz, ele é um gerador de energia. Ele gera uma energia de uma forma totalmente diferente. A faixa terapêutica do gerador eletrocirúrgico, ela inicia em 200 mil Hz. A energia que está na nossa tomada, no nosso dia a dia, é de 60 Hz. Então, é um padrão de energia, um padrão de condutância elétrica totalmente diferente. Quando você trabalha numa frequência de onda tão alta dessa forma, existe um efeito que chama efeito Faraday, que faz justamente com que toda a eletricidade corra pela superfície do corpo e não adentre tecido. É justamente isso que acontece com o gerador eletrocirúrgico. É por isso que quando a gente utiliza 10 mil volts, que é a potência que pode chegar a um gerador eletrocirúrgico no centro cirúrgico, a gente não morre eletrocutado como numa cadeira elétrica com um gerador de energia dessa forma, porque ele trabalha em alta frequência e baixa amperagem. 4 conceitos eu tenho que ter quando eu vou pensar em gerador eletrocirúrgico. Eu tenho que pensar na corrente elétrica, que é justamente esse fluxo de elétron fazendo esse circuito, na impedância elétrica. O que é impedância elétrica? É a resistência que o tecido tem à passagem desse elétron. Quanto mais resistente esse tecido for, maior temperatura vai ser alcançada na passagem desse elétron. Então, por exemplo, quando eu coloco a placa em um lugar que está comprimido pelo próprio peso do paciente, eu estou colocando em um tecido que é isquêmico. Lembra que qualquer compressão de tecido com o próprio peso do paciente na mesa, ela pode fazer escara depois de longo tempo. Então, esse tecido comprimido que está mais isquêmico pela própria compressão local, ele forma uma maior impedância, ele forma maior temperatura no local da placa. Ou, se eu colocar a placa sobre grande parte de tecido gorduroso, o tecido gorduroso também é de baixa condutância, alta impedância, ou seja, ele faz aumentar bastante a temperatura ali na placa. Idealmente, eu sempre vou estar colocando a placa num lugar que eu tenho bastante condutância elétrica. Normalmente, o que é isso? Normalmente é em algum lugar cheio, com bastante musculatura e baixa quantidade de gordura. Lembro que, por exemplo, a hora que você coloca no membro inferior, por exemplo, a placa em um sítio que tenha uma boa musculatura e pouca gordura, mas de um membro isquêmico, por uma insuficiência arterial crônica, ele vai funcionar como se ele estivesse comprimido naquele local, ele vai funcionar com uma alta impedância, podendo ocorrer queimadura elétrica naquele local. A voltagem é justamente a potência que a gente coloca no bisturi elétrico. Ninguém nunca viu na vida a fixação do bisturi elétrico dessa forma, né? Estou falando isso porque é uma coisa rara, por isso que eu coloco filme, e a gente nunca vê. Não, estou brincando, pessoal. É o seguinte, quando a gente coloca o cabo do bisturi elétrico desse jeito, o que a gente está fazendo? Exatamente aquele exemplo da lâmpada ou do anel. Quando eu aciono o bisturi elétrico sem estar encostado ao paciente, ele tenta fechar circuito em algum lugar, formando esse campo elétrico em volta do cabo, e quanto mais voltas eu dou ali no bacaus, maior quantidade eu tenho e risco desse bacaus fazer faísca junto ali do paciente. E se esse bacaus está preso e fazer faísca perto daquela pocinha de clorex alcoólico que ficou junto do paciente, é exatamente o mecanismo que acontece no incêndio no centro cirúrgico.
Alguns bisturis elétricos, ele tem uma capacidade de fazer uma leitura da impedância do próprio tecido quando você coloca a placa. São normalmente aquelas placas adesivas bifurcadas que têm um sistema REM de avaliação. Quando você coloca essa placa no paciente, em especial nos pacientes que são obesos mórbidos, muito emagrecidos, estão em anasaca por alguma patologia clínica ou caracteristicamente o cirurgião ele usa o bisturi elétrico em ciclos muito longos, ele aciona o bisturi elétrico eternamente, então ele vai sem fazer uma interrupção desse ciclo. A interface com uma placa apenas, ela pode não ser o suficiente para não aquecer o suficiente naquele local. E o próprio bisturi elétrico ele vai indicar isso, travando o funcionamento do bisturi elétrico, exigindo com que você coloque uma segunda placa, que idealmente deve ser feita dessa forma. Ela não pode ter diferença de tecido entre uma placa e outra, ela não pode estar sobreposta, colocada junto a uma parte muscular do membro do paciente, não relacionada à parte de vascularização, para justamente você não ter nenhuma lesão vascular abaixo desse tecido. Quando você usa o bisturi elétrico dessa forma e ele interrompe o funcionamento do bisturi elétrico, se o cirurgião não sabe disso e ele está usando em ciclo longo, a primeira reação dele normalmente é pedir para trocar a caneta, porque a caneta está falhando. Quando troca a caneta 2 vezes, ele começa a gritar que o bisturi elétrico é uma porcaria, e a circulante de sala, para não ouvir mais esse grito, o que ela faz? Ela pega um bisturi elétrico, um gerador eletrocirúrgico que não faz essa leitura de impedância, que não vai falhar quando o cirurgião elétrico ou o cirurgião está utilizando o gerador, e fazendo com que justamente ele possa fazer o ciclo longo, que ele possa trabalhar em alta potência, colocando o paciente e o cirurgião num ambiente de risco e que não é identificado nem pelo cirurgião esse ambiente e nem pela circulante de sala. Se o cirurgião não tem treinamento para isso, imagina a circulante de sala. Quando eu vejo uma caneta do bisturi elétrico, com aqueles 2 botões, quantos efeitos clínicos biológicos eu tenho naquela apresentação? Eu tenho 3 efeitos. Eu tenho corte, eu tenho a fulguração, que na prática a gente chama de coagulação. Coagulação é um efeito químico, não é um efeito físico, que é o que o gerador produz. E eu tenho a dissecção. Esse erro de entendimento entre fulguração e coagulação foi devido a um edital nos Estados Unidos, em 1940, que para favorecer determinada empresa, eles colocaram no edital para classificar as empresas que o bisturi elétrico precisava fazer corte e coagulação. E essa empresa, magicamente, em todos os bisturis elétricos de um dia para o outro, tinha uma plaquinha escrito coag, e ela era a única habilitada a entrar com um edital que foi gigantesco nos Estados Unidos nessa época e vendeu para os Estados Unidos inteiro, tornando ela uma das maiores empresas americanas hoje. Qual que é o botãozinho da dissecção? Não existe esse botãozinho da dissecção. O que existe é a forma de utilizar tecnicamente a caneta do bisturi elétrico produzindo o efeito de dissecção. Toda vez que eu uso o bisturi elétrico no corte, sem estar encostado no paciente, eu formo esse arco voltaico, fazendo a vaporização da água do intracelular rápida. Isso aumenta a pressão dentro da célula, rompendo a célula, fazendo uma separação de tecido. Quando eu utilizo o botão da coagulação, na prática eu estou mandando esse arco voltaico de uma forma com que a energia vai produzindo retração de tecido e necrose. Ele não faz separação de tecido. Ele normalmente só faz separação de tecido quando você está usando uma potência muito mais alta do que necessariamente você estaria usando para fazer somente hemostasia daquele tecido. Quando eu quero fazer dissecção, eu vou usar sempre a caneta do bisturi elétrico, primeiro encostado no paciente e depois acionando a energia, sem formar o arco voltaico, sem formar aquele raiozinho na ponta do bisturi elétrico. Quando eu aciono fazendo a dissecção, eu posso acionar com maior hemostasia ou com menor hemostasia. Ou seja, se eu aciono na coagulação, eu tenho mais hemostasia, se eu aciono no corte, eu tenho menos hemostasia e mais separação de tecido. O corte pode coagular. Como é que o corte coagula? Se você for ver a ponta da caneta do bisturi elétrico, ela é que nem uma faca de pão, onde eu tenho uma faca de passar manteiga. No momento em que eu encosto ela deitada ao longo do vaso, para aumentar a superfície de contato e eu diminuo ao máximo a potência no gerador eletrocirúrgico,
eu aciono ela fazendo a dissecção de uma maneira com que eu vou retraindo esse tecido a fim de que esse vaso colabe. Isso é possível fazer em vasos, mesmo materiais de até 2 a 3 milímetros, dependendo do gerador eletrocirúrgico. E aí depois eu uso ela como se fosse a faca de passar manteiga, agora sim para cortar a manteiga, acionando sem estar encostado no paciente e fazendo a separação de tecido como vaporização. Para isso que essa ponta da caneta do gerador elétrico foi criada. Quando eu uso esse gerador eletrocirúrgico que eu falei que é comum, que tem tudo que é centro cirúrgico, esse gerador, por exemplo, ele chega a ter 17 funções, se eu for contabilizar todas elas. Na prática, o cirurgião ele utiliza uma ou duas funções e mesmo assim, quando utiliza, não utiliza de uma maneira recomendada, vamos dizer assim. Por que eu estou falando isso? Você vê muito cirurgião colocando que ele quer que coloque 30-30, blend 2, zerar o corte, colocar tanto de coagulação, e ele fica utilizando a caneta do bisturi elétrico, determinando quanto ele quer que coloque de blend, por exemplo, mas se você for ver aqui onde está circulado em vermelho, o blend ele está exatamente no botão do corte. Você vai ver esse cirurgião operando durante a cirurgia inteira, ele usa o bisturi elétrico o tempo inteiro na coagulação e ele estava brigando quanto que ele quer colocar no blend, quanto ele quer colocar no corte. Então, quando ele aciona o botão da coagulação, ele está mandando quase que 100% de onda somente de fulguração, somente de coagulação. Aqui para tornar visual, o que acontece entre você usar o corte e entre você usar a coagulação. Então, a coagulação ela não é o meio ideal para você fazer separação de tecidos. Sem contar que quando você usa a coagulação, a dissipação de energia para o tecido adjacente é absurdamente maior. Principalmente para quem vai operar em um lugar onde a preservação de nervo é fundamental, o entendimento disso é fundamental. Resumindo, o que eu preciso entender do gerador eletrocirúrgico? Eu preciso entender que, dependendo da forma de onda que eu utilizar, ou seja, da regulação que eu coloco no gerador eletrocirúrgico, o tempo de utilização, a técnica empregada, a potência do gerador que eu estou ajustando, a performance do próprio gerador, o tipo de tecido que eu estou fazendo, vai depender o efeito biológico que vai fazer no gerador eletrocirúrgico. Quem já viu uma situação que nem essa, de você tomar choque no bisturi elétrico? Eu posso te afirmar que, apesar da gente ter ouvido já falar que acontece por causa do furo na luva, isso é um erro técnico de utilização do gerador eletrocirúrgico. Vocês veem aqui, por exemplo, eu usar o gerador eletrocirúrgico sem luva e eu não me queimo. Por que eu não me queimo? Porque primeiro eu encosto a caneta na pinça e depois eu aciono. Quando eu estou fazendo isso, eu estou buscando o efeito de dissecção, com ou mais coagulação ou com menos coagulação, mas eu estou buscando fazer justamente esse efeito de dissecção. Quando eu aciono a caneta antes de encostar na pinça, mesmo de luva, o que acontece? Ele primeiro começa a cauterizar na ponta da minha pinça. Quando na ponta da minha pinça eu tenho um tecido de necrose, de retração de tecido que está isquêmico de muito maior resistência do que a própria luva, ele forma o arco voltaico da pinça com a minha mão. A luva não é mais um resistente, não é mais um isolante dessa energia. E aí sim ele faz esse furo da luva pelo próprio arco voltaico. Por isso que o cirurgião tem o entendimento de que ele tomou o choque por causa do furo. Na verdade, fez o furo por causa do choque. Quanto maior a superfície de contato que eu tenho na geração da placa, eu tenho a formação de ela ser um eletrodo de retorno do meu paciente. Quando eu inverto essa superfície de contato, que nem aí, na utilização na laranja, a caneta era o gerador ativo, só que agora a menor superfície de contato vai ser justamente a placa. Você vê que na placa ele inverte esse fluxo. A placa começa a ser meu eletrodo ativo e a caneta começa a ser o meu eletrodo de retorno. Isso por quê? Porque dentro do circuito elétrico, o eletrodo vem e volta pelo mesmo circuito, pelo mesmo gerador. No que ele vem e volta, no seu retorno, se ele tiver pouca superfície de contato na placa, ou se a placa está descolando, se o paciente está com uma placa metálica dessa que ele mexeu a perna e diminui a superfície de contato,
ou o residente apoiou na perna e diminuiu a superfície de contato, efetivamente ele vai produzir queimadura. Como eu falei, o tamanho do eletrodo que você utiliza gera uma concentração de corrente, fazendo um efeito biológico diferente. E dependendo do tecido que eu for trabalhar, a condutância também é diferente, ou seja, eu tenho uma alta condutância e baixa impedância, principalmente em tecido muscular e tecido nervoso, e eu tenho uma baixa condutância, principalmente em tecido gorduroso ou em tecido fibrótico. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso colocar a placa, por exemplo, em cima de cicatrizes de próteses, em cima de cicatrizes de outras cirurgias, porque justamente aquele tecido cicatricial vai fazer uma dificuldade nessa condutância e aumentar a temperatura naquele local. Você fala assim, eu nunca coloco em cicatriz cirúrgica, mas hoje em dia, uma coisa que é cicatriz e a gente não contabiliza isso é, por exemplo, tatuagem. Colocou a placa em cima de tatuagem, você está colocando em cima de uma cicatriz, que dependendo da cor da tatuagem, ela tem inclusive um componente metálico, principalmente azul, verde, que vai aumentar a chance de você produzir queimadura naquele local do paciente. Para você ter uma ideia, quanto mais você utiliza o modo da coagulação, mais você se coloca em risco. O corte, ele tem, em média, 1/3 da potência que você utiliza do gerador eletrocirúrgico produzida em relação à mesma potência que você calibra ali no botão da coagulação. Então, se você coloca 30 e 30 no corte de coagulação, quando você utiliza a coagulação, é no mínimo 3 vezes maior a potência gerada no gerador eletrocirúrgico naquela mesma configuração. Ou seja, quanto maior a potência gerada no gerador, maior ambiente de risco você tem de desvio de corrente nesse paciente. Aqui a forma da onda, para vocês entenderem. Então, a onda do corte ela tem alta frequência e baixa amplitude, enquanto a onda de coagulação ela tem um intervalo entre as ondas muito maior, com alta amplitude. Isso que vai produzir o efeito biológico diferente. Na prática, você tem no corte uma maior separação de tecido com mínima dissipação de energia no tecido adjacente. Na coagulação, você tem uma baixa separação de tecido com maior condutância de energia no seu tecido adjacente, e o blend você tem uma fase intermediária entre isso. Todos esses fatores vão estar determinando influência no efeito biológico e diretamente na potência que você precisa colocar no seu bisturi elétrico para fazer seu procedimento. Novas tecnologias, além de fazer a aquisição de você ter vários equipamentos em um só, fazem outros modos eletrocirúrgicos diferentes. Então, por exemplo, nesse equipamento você tem o modo Valley Lab como uma terceira via, justamente colocando o botão para fazer esse modo de dissecção, aonde ele consegue fazer uma maior separação de tecido com menor poder de arrasto, com menor potência utilizada, ou seja, você faz uma maior separação de tecido com melhor hemostasia, mais rápida, com uma menor potência num ambiente de maior segurança. Outras tecnologias de outras empresas também têm o mesmo princípio, só muda o nome. Quando a gente usa muito mais a energia bipolar, a gente fala que a bipolar é uma energia inteligente. Inteligente por quê? Porque ela só passa a potência de uma ponta da pinça para outra ponta da pinça, não passa para o resto do tecido adjacente. Isso vai fazer com que, principalmente quando você vai fazer hemostasia, dissecção perto de nervo, perto de alguma estrutura que a corrente elétrica não pode passar, te dê bastante segurança. Sem contar que, justamente porque você não tem dissipação de energia, você consegue trabalhar com uma voltagem muito baixa. A diferença é que você trabalhar com o bipolar, apesar de ser muito mais eficiente, você demora muito mais para fazer o seu procedimento cirúrgico. E por isso que os cirurgiões normalmente não o utilizam frequentemente. Como eu falei, resumindo, todos esses fatores são importantes quando a gente está usando o gerador eletrocirúrgico para pensar em quanto a gente vai colocar de potência e quanto a gente quer de risco no nosso ambiente cirúrgico. Lembrar que cada vez mais a gente está trabalhando com pacientes com dispositivos cardiológicos, desfibrilador implantável ou marca-passo, implante coquear, modulador doloroso em coluna, joias que o paciente às vezes não quer tirar. Todos isso, quando a gente utiliza a energia monopolar sem estar encostado no paciente, eu posso criar um ambiente eletrocirúrgico que eu inviabilizo esse procedimento. Então, você imagina um modulador doloroso na coluna, quando eu uso a energia monopolar
para fazer uma cauterização de um procedimento simples e eu não utilizo um equipamento que está implantado de mais de R$ 100.000. Ou inutilizo um marca-passo, ou inutilizo um desfibrilador automático que esse paciente vai achar que está protegido e não está mais. Todas essas considerações têm que ser feitas no momento que eu vou escolher a energia que eu vou trabalhar para aquele paciente. Coisas que são comuns hoje em dia, que normalmente o cirurgião não está acostumado a fazer, pacientes que vêm com alongador de cílios. O alongador de cílios, ele é a base de cola, que é um derivado de petróleo, pega fogo. Quando eu utilizo energia inadequada, vai acontecer exatamente isso junto à sobrancelha. Ou, junto à aliança do cirurgião, em utilizar uma alta potência de uma forma errônea ao gerador eletrocirúrgico. Regras gerais, para resumir essa aula. Eu vou sempre usar a configuração mais baixa possível, vou estar sempre aprendendo a utilizar para, inclusive, hemostasia e separação de tecido, maior quantidade de corte, evitar ficar participando do circuito, ou seja, tocando junto ao paciente desnecessariamente, assim como deixar pinças metálicas em cima do paciente, de forma com que ela não possa participar do circuito e fazer um campo voltaico. E evitar ao máximo ficar ativando em circuito aberto. Você fala assim, eu nunca utilizo em circuito aberto. A grande maioria dos cirurgiões, no momento em que começa a cirurgia, já testa em circuito aberto. Uma das primeiras coisas que você vê no ambiente cirúrgico é o cirurgião, no momento que ele acabou de montar o campo cirúrgico, ele falar que ele vai testar o bisturi elétrico, que é justamente ficar acionando para ver se ele funciona. Quando eu estou acionando, se ele funciona desse jeito, se aquela minha pinça do Bacalhau, que está simplesmente segurando o campo, ele já está cauterizando junto ao paciente. Marca-passo, como eu falei, normalmente ele não disfunciona o marca-passo, mas ele queima o eletrodo que está implantado junto à musculatura cardíaca, então ele não quebra o marca-passo, mas ele quebra o eletrodo implantado. Isso obrigatoriamente faz com que ele tenha que fazer a troca, depois de uma utilização inadequada. A utilização do desfibrilador, como a gente falou. E outra coisa que também é um erro frequente no centro cirúrgico, a utilização do tamanho da placa para quem faz cirurgia pediátrica, ela não é determinada pelo circular, se aquela placa é pequenininha, se aquela placa é bonitinha para aquele paciente que é pequenininho, mas sim pelo fabricante da placa que sabe a condutância elétrica da placa. Então, por exemplo, para esse fabricante, pacientes acima de 15 quilos utiliza a placa de adulto, justamente para ele ter uma grande superfície de contato. Para esse fabricante, é inviável a utilização de energia monopolar em pacientes menores do que 1 libra para o cirurgião pediátrico, por exemplo. Quando ocorrer um evento no centro cirúrgico, o que o cirurgião deve fazer? O próprio manual do gerador eletrocirúrgico, ele fala que se você seguir todas as regras de recomendação, ainda existe 7% de chance de escape de energia. Então, quando acontece algum evento, ele tem que registrar no prontuário todas as informações que dão segurança ao procedimento, ou seja, que potência que ele utilizou, onde ele colocou a placa que foi, que motivo clínico fez com que ele aumentasse a potência do bisturi elétrico em um momento na cirurgia e que depois regularmente ele baixou essa potência na utilização no resto do seu procedimento, justamente para documentar as circunstâncias de segurança que ele trouxe para o procedimento. Se ocorreu um evento, pelo menos é um evento previsto que uma porcentagem o fabricante vai recomendar e o cirurgião colocou todas as regras de segurança recomendadas no manual. Tudo que ele identificar como risco ao paciente não deve ser colocado no prontuário, mas sim colocado no evento adverso e mandado para a qualidade do hospital, justamente para informar o que possivelmente contribuiu para a ocorrência desse evento e, com isso, facilitar a criação de regras para que ele não ocorra mais. Desculpa que eu prolonguei um pouquinho mais, pessoal, mas é que eu sou apaixonado pelo tema. Alguma dúvida de alguém? Alguma coisa que eu possa ajudar?